Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Dando uma sequência à nossa parte de porcentagem. Nesse nosso vídeo nós vamos resolver 10 questões de porcentagem para você que está se preparando para Enem, para você que está se preparando para concurso, para você que está se preparando para a escola e para você que só quer aprender um pouco mais de matemática. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse nosso vídeo, como eu já falei, nós vamos resolver 10 questões de porcentagem, envolvendo todos os assuntos aí que vocês já conhecem, né? Que vocês já aprenderam em algum momento, tá certo? Então, sem perder mais tempo, bora pro vídeo. Já estamos aqui para começar o nosso vídeo e se por acaso você ainda não está com dificuldade de calcular a porcentagem, não aprendeu ainda, não sabe como fazer isso aqui, tá? Vou deixar aqui no card, aqui em cima, tá? Só clicar em algum lugar, o link para o nosso vídeo de porcentagem. Já aproveita e já dá uma olhada lá e assiste, caso tu não saiba, antes de fazer os exercícios. Dá um pause nesse vídeo e assiste lá. Se já assistiu e quer assistir de novo, tá? Fique à vontade também. E se já está craque em porcentagem, vamos para a nossa lista agora aqui, certo? Eu organizei as questões aqui meio que por um grau de dificuldade. Então vocês vão perceber que tem inicialmente umas questões mais tranquilas e lá para o meio, lá para o final, umas questões um pouquinho mais trabalhosas, tá bom? Primeira questão, lá do Instituto Fênix 2024. Durante uma análise de contratos de licitação, o procurador municipal verificou que houve um aumento de 15% no custo do contrato, né, no custo de um contrato, em relação ao valor original, que era de 1.200.000. Qual o valor do novo contrato? Então, basicamente, o que ele comenta com a gente aqui nessa questão? Vamos destacar aqui a parte importante. Ele dá para a gente o valor inicial, que era de 1 milhão, né, e 200 mil, tá certo? E ele diz que vai ter um aumento de 15%, e ele quer um novo valor. Galera, é o seguinte, ó, analisa bem a questão. O que eu vou ter que fazer aqui nessa questão? Vocês estão vendo que teve um aumento em cima do valor. É calcular o aumento e somar. Uma coisa que pode gerar uma complicação para ti é o quê? Excessos de zero, tá bom? E a complicação no que eu estou dizendo é com relação ao tempo que tu vais demorar para fazer essa questão. Então já vou começar com uma dica que não é de porcentagem, mas pode te ajudar. Repara que nas alternativas, em todas elas, né, tirando aqui o vírgula 00, em todas elas eu tenho pelo menos 4 zeros. Ó, 4 zeros aqui. Aqui eu tenho até mais, né? Por isso que eu estou jogando de pelo menos 4 zeros. Olha, pelo menos 4 zeros e por aí vai. Isso significa o quê? Significa que quando eu vier para a minha resolução, né? Deixa eu apagar aqui a marcação que eu fiz. Eu posso tirar daqui 4 zeros. Esses 4 zeros eles vão permanecer automaticamente em todas. Então, eu não precisaria trabalhar com eles e simplifica um pouco a minha vida, tá bom? Lembrando que quem me deu essa orientação foram as alternativas. Então, eu vou supor que o contrato original, ao invés de ser 1.200.000, ele custava 120, tá bom? E aí eu vou calcular 15% disso. Eu vou calcular 15%, né? Vamos lá, 15% de 120. Como eu falei, tem diversas estratégias que eu já mostrei nos vídeos para vocês de porcentagem. Eu vou usar uma que é das porcentagens notáveis, que é o quê? O 15% eu vou representar como 10% mais 5%, tá? E tem um vídeo separado que eu te mostro exatamente como calcular isso. Também está aqui nas notificações no card e vou botar na descrição para vocês também, tá bom? Caso vocês queiram assistir. 10% de 120 é 12, tá bom? Eu explico lá, é só tirar um zero. E 5% de 120 é a metade de 10%, é a metade de 12. É quanto? É 6. Então, se eu somando isso aqui, eu obtenho 15%, então 15% de 120 é quanto? É 18. Isso aqui, pessoal, vai corresponder ao que para gente? Isso aqui vai corresponder ao aumento. Então, teve um aumento de R$ 18. Como ele custava 120, né? Vai ser 120 mais 18, que vai dar para a gente quanto? 138. E aí depois seria só acrescentar lá os zeros todos, não é isso? Que vai dar justamente a nossa letra C, é 1.381.000 reais, tá certo? Muito tranquilo, né? Vamos para a próxima. Bora para a próxima aqui.
A próxima é da Fundatec, tá bom? Também questãozinha tranquila. Como eu disse, a gente vai aumentando aí um pouquinho esse grau de dificuldade. A última eu considerei a mais complicadinha dessa nossa sequência de questões. E aí é para te ficar craque, tá, gente? É para te ficar craque em porcentagem. Algumas são só 10 questões, mas a grande maioria das questões, principalmente se for fazer concurso, elas vêm nesse nível, elas vêm nessa pegada, tá bom? Já as de Enem, caso tu esteja preparando para o Enem, elas são um pouco mais elaboradas, mas a essência continua a mesma. Bora para a questão aqui, ó. Após um aumento no preço do quilo da costela bovina, que custava R$ 40, né? Vamos destacar aqui, ó. Ela custava R$ 40, ela passou a custar R$ 45,20. Então eu tinha lá a costela bovina que tinha um preço e ela teve um aumento. E com esse aumento ela passou para R$ 45,20. Aí eu quero saber qual é o percentual de aumento. Então, como eu quero saber qual é o percentual de aumento, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui, gente, é quanto aumentou em dinheiro, tá bom? Então, vamos registrar isso aqui, ó. O aumento, ele foi de quanto? Aí é só subtrair, tá, gente? 45, vamos aqui, ó. 45,20 menos 40. Essa continha aqui é bem tranquila, né? Então, ele teve um aumento de quanto? De R$ 5,20, tá bom? E aí, eu vou utilizar agora uma outra forma de calcular a porcentagem. Eu vou usar a regra de 3. De que maneira? Os 40, ó, o dinheiro vai entrar em uma coluna da regra de 3 e na outra coluna vai entrar a porcentagem. Os R$ 40, gente, os R$ 40 era o valor total do quilo, né, da costela bovina. Então, eu vou chamar isso de quanto? Eu vou chamar isso de 100%. E os 5,20, que é o que aumentou, ó, os 5,20, eu vou chamar de quem? Eu vou chamar de X, tá bom? Regra de 3, simples e direta. Uma dúvida que rola muito aqui é o seguinte, os alunos me perguntam muito por que que o total, o 100%, é o 40 e não o 45,20. Porque ele pergunta quanto aumentou em porcentagem. Então, o aumento percentual, ele é calculado sempre em cima do valor inicial. Então, para que eu calcule um aumento, essa porcentagem tem que ser calculada em cima do valor inicial, que nesse caso é o 40. Então, se a porcentagem é calculada em cima dos 40, os 40 é o meu total. Beleza? E aqui, gente, pode ter uma complicaçãozinha por ser decimal, mas olha como vai ficar tranquilo, ó. Eu vou pegar, multiplicar o 40 por x, né? Que vai dar o quê? 40x. E do outro lado, eu vou multiplicar, eu vou escrever aqui para ti, ó. O 5,20 vezes quem? Vezes 100, tá? Deixa eu tirar esse vezes como x e botar o vezes como pontinho aqui que fica melhor, tá bom? Vezes 100. E aí o que rola? Toda multiplicação de número decimal, que é o caso do 5,20 aqui, né? É o caso do 5,20, por números que terminam com zero, é bem tranquilo, ó. Vou repetir aqui o 40x. Para cada zero que eu tenho aqui, eu posso andar uma casa com a vírgula. Então, se eu tiro 2 zeros daqui, eu ando 2 casas com a vírgula. Então, olha como é que fica a minha conta. Fica 520 vezes 1, e aí é muito tranquilo, né? 40x igual a quanto? A 520. Claro, eu estou fazendo essa conta bem passo a passo, bem devagar, porque eu não sei se quem está assistindo tem mais dificuldade ou se não tem. Se vocês conseguem agilizar essa conta, ótimo, já faz aí as suas estratégias que ela vai ficar mais rápida. Então, x igual, esse 40, ele está multiplicando x, ele passa para o outro lado, dividindo, né? Então, ó, 520 dividido por 40. E o que eu posso fazer aqui, galera? Eu posso cortar esse zero com esse zero e simplesmente dividir 52 por 4, tá? E aí eu vou ter o quê? Que o x, né? Deixa eu trocar aqui de cor de novo. O x que eu estou procurando, ele vale exatamente 13. E aí o que acontece? Como esse x ele está na coluna das porcentagens, é 13%, alternativa B, tá? B. Muito tranquila também, né? Ver como porcentagem, ela é um assunto bem legal. Ela é um assunto fácil de calcular
e bem rápido. Basta que tu saiba as estratégias. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Nossa próxima questão, que é da MS Concursos 2024. Observa que nessa questão o texto já está mais elaborado, né? Não é uma questão mais direta, mas ela também é tranquila. Vamos lá. Uma escrivaninha foi comprada por R$ 550. Vamos pegar e vamos começar a destacar o que é importante. Ela foi comprada por R$ 550 à vista, né? Porém, se ela fosse comprada em 5 vezes iguais, ela teria um acréscimo, ó, ela teria um acréscimo de quanto? De 20% no valor. Então, se eu compro o produto à vista, eu vou pagar 550. Se eu parcelar em 5 vezes, isso vai aumentar em 20%. Nesse caso, qual caso? Se eu comprar parcelado, calculando-se o valor total e dividindo-se o mesmo nas 5 parcelas, ou seja, divide quanto eu vou pagar em cada parcela, qual seria o valor da compra em prestação, né? Ou seja, o que ele está comentando com a gente? Que o cara vai comprar parcelado, vai ter o aumento de 20% e que eu vou pegar esse valor e vou dividir em 5 parcelas. Então, eu tenho que descobrir qual é o preço parcelado e depois dividir por 5. Primeira missão para a gente, né, é calcular, deixa eu botar de verdinho aqui para dar mais esperança para a gente, tá? É calcular 20% de 550. Pessoal, essas porcentagens que terminam com 0 e com 5, elas são legais a gente usar o nosso esqueminha lá de porcentagens notáveis. Como eu já te falei, tem vídeo sobre isso aqui no canal, é só tu procurar. 20% é o dobro de 10%. Então, é só calcular 10% e dobrar. E 10%, ó, 10% de 550 é 55. Só tirar um zero. Então, 2 vezes 55, 110. No caso, R$ 110. Então, isso aqui, gente, é os nossos 20%. É quanto vai aumentar. Então, lembrando, a escrivaninha custava R$ 550 e ela vai ter esse aumento de 20%. Então, vamos separar aqui, ó, para ficar mais organizado. Ela custava R$ 550 e vai aumentar R$ 110. Então, ela passará a custar R$ 660. Só que isso, gente, é o valor total. E eu quero saber o valor da prestação, o valor da parcela. Então, eu vou pegar os 660 e vou dividi-lo por 5. Então, vamos lá. 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Subtrai, desce 1. Quando eu descer o próximo 6, eu tenho 16 dividido por 5, que vai dar 3. Gente, olha uma dicasinha caso tu estejas com pouco tempo. Isso que vai aparecer aqui é a nossa resposta. Ela começou a se formar como 1, 3. Quando eu bato o olho nas alternativas, só tem uma que começa com 1 e 3. Tá? Então, muito provavelmente, é a letra C a correta. Caso tu não tenha tempo para terminar uma questão como essa numa prova, se tiver que finalizar rapidamente, tu já poderia parar essa questão aqui. Tá? Como a gente tem tempo, vamos seguir aqui. Ó. 3 vezes 5, 15. Sobra 1, desce o 0. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Resto, 0. Exatamente como a gente estava falando. A alternativa correta é a letra C. Tá? Quando eu falei a situação há pouco das alternativas, é porque o aluno, ele não tem um aluno candidato, né? Enfim, a pessoa que vai estar fazendo uma prova, ela não tem o costume, às vezes, de trabalhar com as alternativas. Ela quer simplesmente fazer toda a conta e, ao finalizar a conta, ele olha para as alternativas para ver qual é que se encaixa. Só que, às vezes, ele não tem tempo para fazer tudo isso. Então, se ele começa a visualizar as alternativas e trabalhar com essa ideia aí, ele consegue ganhar segundos em cada uma delas. E isso aí é excelente para qualquer prova. Beleza? Vamos para a nossa, acho que é a nossa quarta questão, né? Por aí. Já perdi a conta, mas vamos lá. Nesse mês, Roberto pagou o total de R$ 450 nas contas de água, luz e internet. Então, ó,
juntando, bora anotar aqui, ó, bora destacar na verdade. Se ele juntar água, luz e internet, ele paga R$ 450. Só que disso aí, 20% era referente à água, tá? Então, desses 450, 20% ele usou para pagar a água. Sabendo que o valor da conta de luz, ó, o valor da conta de luz foi o dobro do valor da internet, quanto ele pagou pela internet? Então, aqui tem uma complicação um pouquinho maior. Porque qual é a ideia? Se ele juntar, vou escrever aqui em cima, tá? Água, mais luz, mais internet, se ele juntar isso, dá R$ 450. Só que a água, galera, é 20% da conta dele. Ou seja, o que sobra é luz e internet. E ele ainda dá mais uma informação, que é o quê? A conta de luz, ó, a conta de luz, ela é o dobro da conta de internet. Então eu vou escrever assim, ó, a conta de luz é 2 vezes a conta da internet. Isso aqui a gente vai usar depois para finalizar a questão. Primeiro, bora pensar na porcentagem. O que que eu sei? Eu sei que a conta toda era 450 e que 20% é água. Como ele só está falando aqui no final de luz e internet, eu vou tirar essa água dos 450. E para tirar isso, eu vou calcular 20% de quem? De 450. Beleza? E aí a gente já está até craque nisso, né? 20% é 2 vezes 10%, certo? 10% de 450 é 45. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar R$ 90. Esses R$ 90, pessoal, é o que ele vai gastar com o quê? Com água, tá? Como eu não quero mais falar da água, o que que eu vou fazer? Dos 450 totais, eu vou retirar os 90 que ele gasta com água. E isso, pessoal, vai dar R$ 360. Então, o que que seria os R$ 360? É exatamente o que ele vai gastar com luz, mais o que ele vai gastar com internet. Isso vai dar R$ 360. Beleza? Se ele perguntar só isso, já estava finalizada a questão. A onda, né? O problema da questão é o que ele está perguntando. Ele está perguntando quanto a gente vai gastar com internet. Então, ainda tem que tirar essa luz daqui. É aqui que entra essa informação. Se o que ele gasta com luz é o dobro do que ele gasta com internet, ou seja, se o L é igual a 2i, bem aqui no lugar do L, eu vou colocar 2i, certo? É uma substituição que nós estamos fazendo. Isso aqui corresponde exatamente o que ele gasta com luz. E aí a gente ainda vai somar mais o gasto com internet, que vai dar quanto? R$ 360. Isso que eu usei aqui é uma estratégia que a gente usa em sistemas de equações. Então, se por acaso tu não entendeu legal isso aqui e tu tá com uma dúvida em sistema de equações, deixa nos comentários que eu vou fazer um vídeo especialmente para vocês sobre isso, tá? Pode deixar que ou eu vou fazer ou se já tiver feito, eu coloco o link para vocês assistirem, beleza? Então, 2i mais 1i, né, que é o próprio i, vai dar quanto? 3i. 3i igual a quanto? A 360. E aí, para finalizar, o que é que eu tenho? Vamos escrever aqui, ó, 3i igual a 360. Então, esse 3 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, i igual a 360 dividido por 3, i igual a 120. Então, 120 é o valor da internet, tá bom? E se ele perguntasse o valor da luz? Lembra que ele falou lá no texto que a luz é o dobro da internet. Então, era só dobrar 240, fechava a questão, tá? Observou que essa aí é um pouquinho mais trabalhosa, né? Mas é isso mesmo. Vamos para a nossa próxima questão. Essa aqui, ó, texto é um maiorzão, né? Mas vamos ver aqui se ela realmente é muito mais complicada. Ela vai ser um pouquinho mais difícil.
Uma empresa vendeu 250 unidades de um produto a R$ 300 cada um. Tá? Então foi lá, sei lá, estou vendendo essas canetinhas aqui, né? Que não é isso, mas só um exemplo. E aí eu vendi 250 canetinhas dessa, cada uma a R$ 300. Após uma promoção, ela decidiu conceder um desconto de 20%. Então vamos lá, bora marcar aqui que eu estava esquecendo de marcar. Ela vendeu 250 a R$ 300 cada uma delas. E aí vendi bastante, né? Ganhei um troquinho legal. E aí o que acontece? Vou fazer uma promoção. Eu vou dar um desconto de 20% no preço unitário. No preço unitário. Só que aí com isso, né? E a ideia era o quê? Aumentar as vendas, tá bom? Só que com isso eu consegui vender agora 400 unidades. Realmente consegui aumentar a venda. E aí vem a pergunta: qual foi a variação percentual do faturamento total comparando as vendas? Então o que acontece? Vai ter uma mudança no preço total, né, no faturamento total, e eu quero saber de quanto é essa mudança em porcentagem, tá bom? E é antes e depois. Então, logo, eu vou ter que descobrir quanto ele vendeu antes, quanto ele vendeu depois, para poder descobrir essa variação, tá bom? Nosso espaço aqui vai estar um pouquinho curto, então eu vou fazer parte dessa conta aqui em cima, tá bom? Parte dessa conta aqui em cima. Então, primeiro, quanto ele vendeu antes, né? Apesar de que eu acho que... Ah, não. Dá para fazer o seguinte. Vamos lá. Bora fazer aqui. Dá para a gente puxar para baixo. Então, vamos lá. Aqui, vamos analisar primeiro o antes, certo? Como é que ficou a situação do antes? Ele vendeu 250 unidades a R$ 300 cada uma delas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quanto ele arrecadou de grana antes. E aí, multiplicações que tem zero, pessoal, a gente meio que ignora o zero aqui do final. A gente multiplica só os números que vem na frente. Então, eu vou multiplicar aqui o 25 por 3, que vai dar quanto? 75. E depois eu acrescento os zeros. Então, eu tenho 1, 2, 3 zeros. Eu tenho aqui, ó, 75 mil. Isso foi quanto ele arrecadou antes da promoção, tá bom? Depois da promoção, o que que aconteceu? Teve um desconto, né? Vamos colocar aqui, ó. Depois teve um desconto de 20% no preço unitário. Então, teve um desconto de 20% de 300, tá ok? Então, como é que ficaria essa situação? Vou calcular os 20% de 300, vou calcular bem aqui do ladinho, tá bom? Eu vou achar os 10%, porque vai ser 2 vezes 10%. 10% de 300 é 30. Então, vai ficar como aqui, ó? 2 vezes 30, que vai dar, vou colocar aqui embaixo, R$ 60. Isso é o desconto no preço unitário. Então, antes ela custava 300, vai reduzir R$ 60. Então, ela vai custar quanto, galera? R$ 240. Esse é o novo preço. E com isso, ela vendeu quanto? Ela vendeu 400. Então, eu tenho 240 vezes 400. Vou usar a mesma jogada. 24 vezes 4, isso vai dar 96. E vou colocar, ó, 1, 2, 3 zeros. Então, observe, antes do desconto, ela arrecadou 75 mil. Depois do desconto, ela arrecadou 96 mil. Então, o que que isso dá para a gente na questão? Observa, isso dá para a gente um aumento, ó, 96 menos 75, isso vai dar um aumento de 21, aí eu coloco os 3 zeros aqui, tá? Ó, R$ 21.000. Então, isso aqui é quanto aumentou no faturamento, tá? É quanto aumentou no faturamento. E eu quero saber como foi esse aumento em porcentagem. Nós fizemos uma questão lá no início que toda vez que ele falar de aumento, eu tenho que comparar com o valor inicial, com o primeiro valor, que no caso foi de 75 mil, tá? Não é o 96. Então, ó, vou meter a nossa regrinha de 3 aqui.
reais, porcentagem. Os 75 mil inicial eram os nossos 100%, e o valor que aumentou, 21 mil, é o nosso X. E vou fazer o nosso produto cruzado. Só que aí eu tenho certeza que tu já olhou e disse, poxa, tem muito zero aí e pode me atrapalhar. Deixa eu te dar uma dicasinha legal de regra de 3. Toda vez que eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional, né? Uma das coisas que eu posso fazer é analisar se numa coluna eu posso simplificar. Que nem eu simplifico fração. Então, repara que nessa coluna aqui, ó, eu tenho 3 zeros aqui e 3 zeros aqui. Então, eu já posso tirar todos os 3 zeros de cada um deles. Então, olha como é que já ficou a nossa conta, ó. Aqui ficou reais, ficou 75. Aqui ficou 21. Aí, aqui na porcentagem, aqui ficou 100. Aqui ficou X. A nossa conta já ficou mais tranquila. E aí eu vou te falar mais um pouco. Se por acaso tu é bom de simplificar a fração, né? Ou tu entende um pouquinho sobre isso, tu vai olhar e dizer, Hugo, mas se dá para simplificar na coluna, eu ainda posso simplificar o 75 e o 21. E pode, tá bom? De que maneira? Eu posso simplificar, vou colocar bem aqui, ó, por 3. Toda vez que tu simplifica uma conta, gente, olha o nome dizendo, tu está simplificando, tu está deixando ela mais simples. Então a tua conta fica mais fácil. Então olha como é que fica agora, ó, reais, aqui vai ser 25, aqui vai ser 7, e a porcentagem aqui vai ser 100, aqui vai ser X. E agora sim eu vou fazer o produto cruzado. Ainda dá para fazer mais algumas simplificações, mas vamos parar por elas aqui por enquanto. Eu tenho 25 vezes x, né? Vamos rodar um pouquinho mais para baixo, que vai dar quanto? 25x. E do outro lado, eu tenho isso aqui, ó, 7 vezes 100. 7 vezes 100. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos é o seguinte, sempre pensem um passo adiante. Então, o que que muita gente vai fazer? Vai tentar multiplicar logo 7 por 100, que não está errado. O que que eu gosto de fazer? Eu vou pegar esses 25 que está multiplicando e vou passar logo para o outro lado dividindo. Olha a nossa conta como é que vai ficar. X igual a quem? A 7 vezes 100, ok? Dividido por 25. Por que que eu gosto de fazer isso? Porque, às vezes, algumas divisões acabam aparecendo, divisões mais simples. Por exemplo, 100 por 25. Se tu já sabe quanto é 100 por 25, que eu vou mostrar agora quanto é, olha como a conta fica fácil. 7 vezes 100 por 25, 4. E 7 vezes 4, 28. Mesma história, esse nosso x era a porcentagem, então é 28%, é a nossa letra A. Nossa letra A. Tá? Percebe que a questão foi mais trabalhosa, como eu tinha te falado, mas mesmo assim é só uma sequência maior de contas. A ideia continua sendo a mesma. Beleza? Vamos continuar aqui para mais questõezinhas aqui. Em uma loja, um produto A, que custava R$ 44, sofreu um aumento de 25% no preço dele. E um produto B aumentou 10%. Sabendo que ambos os produtos ficaram exatamente com o mesmo preço, é correto afirmar que o reajuste, antes do reajuste, o produto B custava quanto? Tá? Então vamos lá. O que que ele fala aqui? Aqui essa questão vai ser um pouquinho interessante de resolver. Ó. O produto A ele custava R$ 44 e ele teve um aumento de 25% no preço dele. Já o produto B custava um valor que eu não sei e teve um aumento de 10%. Os dois, após isso, ficaram com o mesmo preço. Então, a pergunta é, quanto custava o produto B antes do aumento, né? Antes do aumento. Então, qual é a ideia? Aqui, pessoal, eu vou ter que escolher, vou ter que descobrir, na verdade, quanto custava o produto B depois do aumento, para depois descobrir quanto ele custava antes. E como é que eu faço isso, Hugo? É bem simples. Ele fala que o produto B e o produto A, os dois depois do aumento, ficaram com o mesmo preço.
Então, eu verifico quanto custava quem? O produto A depois do aumento. Então, vamos lá. Produto A. Ele produto A, custava R$ 44,00, mas ele teve um aumento de 25%. O 25%, pessoal, ele também é uma porcentagem notável, tá bom? Teve um aumento de 25% dos 44. E aí, já deve ter dado uma olhada no vídeo, o cálculo de 25% é a metade da metade. Então, eu divido 44 por 2 duas vezes. Então, ó, metade de 44. Olha, a primeira metade de 44 é quanto? R$ 22,00. E a segunda metade, ó, a metade da metade é quanto? R$ 11,00. Então, R$ 11,00 é quanto ele teve de aumento. Como ele custava 44 mais 11 vai dar quanto? R$ 55,00. Então, já observa uma coisa aqui, ó, que o produto B, depois do aumento, ele também vai custar quanto? Ele também vai custar R$ 55,00. Só que a pergunta é quanto ele custava antes do aumento. Gente, olha uma curiosidade interessante. Tem a ver com o que eu falei com vocês inicialmente. Olhem para as alternativas. Se depois que ele tem um aumento, ele vai custar 55, então quer dizer que antes do aumento, ele custava o quê, galera? Menos que 55. Quando eu olho para as alternativas, só tem a letra E dizendo que é menos que 55, que por sinal é a resposta certa. É tão óbvio marcar a letra E aqui que nem precisaria fazer a conta, mas eu vou fazer para ficar mais claro para vocês, tá bom? Porque podia ser que tivesse outra. Mas aprendam a trabalhar com alternativas. Uma das coisas que eu faço muito nos cursos que eu ministro por aí é mostrar como o aluno consegue otimizar a resolução dele em situações como essa, por exemplo, tá? Como é que eu vou fazer isso então? O que que eu sei? Antes do aumento, ó, antes do aumento, o preço do produto B em porcentagem era o quê? Era 100%. Nós já falamos isso em várias situações. Depois do aumento, como é que vai ser esse preço em porcentagem? É simples, não vai aumentar 10%? Então, se vai aumentar 10%, é a porcentagem que tinha antes mais 10%. Então, depois, ele passa a custar 110% do produto, tá? Nós temos um vídeo, e eu vou deixar aqui no card também, sobre aumentos e descontos, onde eu explico melhor essa parte para a gente dar uma olhada, tá bom? E agora eu vou para a nossa regrinha de 3. Valor do produto e porcentagem. Então, ó, 100% do produto, que é o valor inicial, eu não conheço. Eu vou chamar de X. 110% do produto é os R$ 55,00. Ok? E tem regra de 3 agora. Nós vimos na questão anterior que eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. E aí, como é que vai ficar a nossa conta? Vamos colocar lá mais para cá para baixo. Vai ser x vezes 11, que vai dar 11x. E do outro lado, 55 vezes 10. Mesma dicasinha de ainda agora. Não faz a conta. Segura. Eu sei que tu está aprendendo e está na emoção e quer resolver logo. Mas a melhor coisa que tu pode fazer é seguir os conselhos aqui, tá bom? Então, x igual a 55 vezes 10 dividido por 11. Porque, ó, novamente, eu posso pegar e dividir aqui, ó, o 55 por 11, tá bom? E aí, como é que vai ficar a nossa conta? X igual 55 por 11, 5, vezes 10, x igual a 50, que a gente já sabia, né? O cara da questão, ele fez essa bacanagem com a gente. Algo, pô, mas aí será que isso acontece mesmo? Cara, tá aqui, ó, questão de concurso público, tá? Desse ano, por sinal, questão atual. Então isso aí rola e rola muito, tá bom? Eu esqueci de falar para vocês, mas eu vou deixar por aqui na descrição para vocês o PDF, né, das questões, caso vocês queiram treinar. E se quiser o PDF das questões resolvidas, fala que eu deixo também
tá bom? Para vocês acompanharem. Mas aí tu pode assistir no vídeo, que fica mais claro de entender. Então vamos lá. Questãozinha aqui, uma das questõezinhas gigantes do texto dela, mas a resolução dela é muito simples, tá bom? E aí tem uma sacada aqui que dificilmente vocês vão ver aí em alguns lugares, tá bom? Então vamos lá. Em um certo grupo de pacientes, sabe que 10% possuem uma determinada doença. Considere, vamos começar a marcar aqui, né? Vamos marcar aqui, ó. 10% possuem uma doença. Considere que o objetivo de avaliar a acuidade de um teste dessa doença. Observou-se que dos pacientes desse grupo que de fato possuíam a doença, ou seja, desses 10%, 90% deles apresentaram um resultado positivo. Então, eu tenho um grupo de pacientes, desse grupo de pacientes, 10% tem a doença, ok? E desses 10%, quando eles fizeram um teste, 90% deram resultado positivo. Por outro lado, dos pacientes que não possuem a doença, quando fizeram um teste, 10% deles apresentaram o resultado positivo. Tá? Então, acho que deu para entender, né? Eu tenho um grupo lá de pacientes, uma parte tem a doença, outra parte não tem. Todos fizeram o teste. Dos que têm a doença, 90% deram positivo. Dos que não têm a doença, 10% deram positivo. Entre os pacientes desse grupo que possuem o resultado positivo, então só dos que deram positivo, qual é a porcentagem dos que realmente, né, dos que de fato possuem a doença, tá bom? Então, essa questão aí, muita gente aí deve ter pensado, mas é uma questão muito complicada, Hugo. O texto dela é complicado e ela tem um detalhe que se tu não souber, ela vai te dificultar, tá? Porém, depois que tu pegar isso que eu vou te falar, tu vai resolver essa questão, ó, muito rapidamente. Nessa hora, muitos de vocês devem estar questionando, Hugo, encheu de porcentagem a questão? Mas em nenhum momento eu sei quantos pacientes tem. Como é que eu vou calcular essas porcentagens se eu não sei o número dos pacientes? E deixa eu te falar um negócio. Isso é a melhor coisa que pode ter te acontecido, porque tem um detalhezinho interessante que eu vou te falar qual é. Que é o seguinte, pessoal. Observem também que as alternativas, elas estão todas em porcentagem. E com isso, o que a questão nos permite? Ela nos permite atribuir um valor inicial. Como está tudo envolvendo porcentagem, independente de quantas pessoas tenham de início, a resposta sempre vai dar a mesma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que nesse grupo de pacientes que ele coloca aqui, tem exatamente 100 pacientes. E por que isso acontece? Porque qualquer porcentagem calculada em cima de 100 é muito fácil. É o próprio número. Então, 12% de 100, 12. 7% de 100, 7. Então, a gente já escolhe um número que facilite o nosso cálculo. Então, olha como é que vai ficar. Vou montar um diagramazinho aqui para ti. Ó. Vou supor, inicialmente, a quantidade de pacientes como sendo 100. E aí aqui eu vou dividir os que têm a doença e os que não têm a doença. Ele fala que 10% dos pacientes têm a doença. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de 10. Hugo, mas eu não sei quantos não têm. Gente, é bem fácil. Vamos lá. Se dos 100, 10 têm a doença, 90 não tem, tá? É o restante, é o que sobra. E aqui a gente continua nosso diagramazinho. Porque desses 10%, eles fizeram o teste e tiveram aqueles que deram positivo e aqueles que deram negativo. O que sobra? Se 90% deram positivo, eu teria que calcular aqui, ó, 90% de quem? De 10, tá bom? Agora pensa comigo, usando a ideia do 100 ainda, tá? Se fosse 90% de 100, isso seria 90, não é isso? Então, 90% de 10 é quanto? É 9. Então, 9 deram positivo e 1 deu negativo. Outra coisa que a gente podia pensar, bora escrever de outra forma aqui, ó.
Bora escrever de outra forma aqui. Se 90% deu positivo, quer dizer que 10% deu negativo. E 10% de 10 é 1. Fica bem tranquilo, né? Agora, bora ver a galera que não tem a doença. Desses que não têm a doença, também eles fizeram os testes, tá bom? 10% deles deram positivo. 10% de 90 é 9. Né? Aqui é os que deram positivo. E aqui os que deram negativo, o restante, 81. Com esse esqueminha bem simples, a gente praticamente resolve a questão. Porque olha o que ele diz. Dentre as pessoas que deram resultado positivo, quantos deram positivo? 9 daqui com mais 9 daqui. Então, positivo foram quantas pessoas? 18 pessoas. 18 pessoas. Agora, qual foi a porcentagem dos que realmente possuem a doença? Os que possuem a doença foram só esses 9 daqui de cima, ó. Esses 9 de baixo não possuem a doença. Então, os que possuem a doença, 9. E aqui, gente, acabou qualquer conta que eu tenha que fazer, porque 9 é a metade de quem? De 18. E metade, quando a gente fala de porcentagem, é 50%, letra A. Muito tranquilo, né? Estamos indo para o finalzinho das nossas questões. Vamos lá. Um gestor, ao analisar a produção da quantidade produzida de leite na sua fazenda, ele viu que foi produzido o quê? 23.400 litros de leite. 20% a menos do que a relação do ano anterior. Ele quer saber, considerando os dados informados, não é isso? Essa diminuição corresponde a quanto? Gente, olha o que ele fala aqui. 23 mil litros de leite é o quê? É 20% a menos do que teve no ano anterior. Então, qual é a jogada? No ano anterior, vamos anotar aqui, ó. No ano anterior, nós temos o quê? Uma quantidade X, que era 100%, certo? O que acontece aqui? Quando reduziu 20%, isso aqui deu quanto? Os 23 mil, vou colocar aqui, ó. Isso deu os 23.400. Só que quando eu penso como porcentagem, esses 23.400 corresponde a 80%, que é os 20% menos 100. Então, quando eu pensar em montar a regra de 3, quando eu pensar aqui nos litros de leite, eu sei que os 23.400 corresponde em porcentagem a 80%. E agora, o que eu quero calcular? Se ele quisesse saber o total de leite produzido no ano anterior, eu chamaria isso aqui de 100 e botaria aqui o X. Mas ele não pede o total. Ele quer saber quanto reduziu. Ele quer saber os nossos 20%. Então, eu não preciso achar o 100% aí. Eu posso sair direto para quem? Para os 20%. E lembra da nossa dica maravilhosa sobre regra de 3. A gente pode simplificar na vertical. Posso cortar 0 com 0 e posso simplificar o 8 com 2 por 2. Olha lá como é que vai ficar a nossa regrinha de 3 aqui, ó. Puxando para cá para o lado. Litros e porcentagem. 23.400. E aqui x. 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. E agora é só fazer o nosso produto cruzado. Nós vamos ter aqui o quê? 4x, certo? E do outro lado, 23.400. Então, x igual a 23.400 dividido por quem? Por 4. E olha aquela nossa dica de divisão funcionando. 23.400 dividido por 4. Então, ó, 23 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Sobra 3. Repara que a minha resposta tem que começar com 5. A letra A já está fora. Ela começa com 4. Desce o 4 aqui, ó. 34 dividido por 4, 8. 8 vezes 4, 32. Já fica ligado que tem que ser 5 e 8. Isso só pode ser a nossa letra D. A gente vai finalizar, tá? Mas já é a letra D.
Desceu o zero aqui, ó. 20 dividido por 4, 5. Né? Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Aqui vai dar 20 também. 0. Desce o 0. 0 aqui no final. Realmente era a nossa letra D. A gente não precisava levar essa conta até o final. A gente ganharia tempo precioso. E em prova, tempo é um dos bens mais preciosos que tem. Em tudo, na verdade, né? Vamos lá. Tá acabando. Essa é a nossa penúltima questão, tá bom? Então, se tu aguentou até aqui e não deu um like, cara, pô, dá um like lá. Te inscreve aqui. Eu também me empolguei tanto que eu esqueci de pedir para te inscrever, tá bom? Mas se tu puder te inscrever e dar um like e eu compartilhar com os amigos, eu agradeço muito. Vamos lá. Helena comprou uma calça cujo valor indicado na etiqueta era de R$ 285,80 e ela recebeu um desconto de R$ 42,87. Aí ele quer saber qual foi esse desconto em porcentagem. Galera, essa questão ela é trabalhosa, ela é enjoada por causa do número decimal e não por causa da porcentagem. Mas vamos lá. O que é que eu sei? Meter regra de 3 logo aqui na história, tá bom? Dinheiro, porcentagem. Então, os R$ 285,80 corresponde ao preço total, que é 100%. Os R$ 42,87 corresponde a X, certo? Lembra que eu falei para vocês que dava para simplificar na vertical? A gente pensa que o simplificar é só o dividir, mas não, pode ser multiplicar também. E o que acontece? Uma outra dica interessante. Nessa coluna do dinheiro, todos os dois elementos têm duas casas decimais. Então, eu posso simplesmente multiplicar por 100 cada um deles. E por que multiplicar por 100? Porque vai fazer as duas casas da vírgula andarem. Então, ó, como é que vai sobrar? A vírgula não anda, tá? É só uma comparaçãozinha aqui. Ela desloca. Então, vamos lá. Vai ficar 285,80 corresponde ao nosso 100, tá bom? E aqui, ó, 42,87 corresponde ao nosso X, tá ok? A vírgula ela já sumiu da história e já facilitou um pouquinho mais a nossa conta, tá? Facilitou um pouquinho mais a nossa conta. E aí, o que nós vamos ter agora? Vai ser uma continha enjoada com número decimal, mas a gente vai fazer essa continha. Nós vamos ter aqui, ó, esse número vezes x, né? O 28.580 vezes x. E do outro lado, essa aqui eu já vou fazer logo, tá bom? O 4287 vezes 100. Já vou colocar os dois zeros daqui. Então, eu tenho que x igual a 428.700 dividido por quem? Por 28.580. Repara que essa é chata por causa dessa conta, né? Eu posso tirar esse zero daqui com esse zero daqui. E eu vou partir para a divisão, tá, gente? Poderia simplificar essa conta aqui também, mas bora logo para a divisão. Então, nós temos aqui, ó, 42.870 dividido por quem? Por 28.000, por 2.858. Isso aqui vai dar 1. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, quando dividir isso aqui, ó. Aí vai dar 2.858. Aí vamos lá. Questãozinha chatinha, né? Emprestou 7, aqui ficou valendo de 17. Aí nós vamos ter o quê? 17 menos 8, isso vai dar 9. 7 menos 5 vai dar 2. Aqui eu vou ter que emprestar de novo. Aqui fica valendo de 3, aqui fica valendo de 12. 12 menos 8, isso aqui vai dar 4. E 3 menos 2 vai dar 1. Peguei, desci o zero aqui. E agora eu vou ter que fazer essa divisão. Cara, essa divisão, ela vai dar aproximadamente 5 ou 6, eu não tenho certeza. Então, o que eu vou fazer? Como eu não tenho certeza de cabeça, eu vou testar. Eu vou colocar um 5 bem aqui e vou ver o que acontece. Vamos lá. 5 vezes 8, 40. Até aqui tá batendo legal, né? Bora fazer a conta aqui embaixo? 2, 8, 5. 8 vezes 5. Eu não sei se é 5, tá bom? Eu vou testar.
5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 5, 25. E 4, 29. Provavelmente é o 5, tá, gente? Vão 2 aqui. 5 vezes 8, 40. Com mais 2, 42. É esse bonitinho mesmo. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. Ó, bateu certinho. 14.290. Resto zero. Hugo, e se não fosse o 5, ia dar problema aqui na divisão, eu ia ter que testar os outros números. Alternativa correta, letra D. Ok? E vamos agora para a nossa última questão. Gilberto foi nomeado para trabalhar na Câmara Municipal e decidiu comprar 2 ternos para poder participar de eventos formais em seu trabalho. Dessa forma, ele foi ao alfaiate e comprou um terno azul e um terno preto, pagando uma quantia total de R$ 1.650. Então, observe, vou anotar aqui em cima, tá? O terno azul mais o terno preto, isso vai dar R$ 1.650. A gente já fez uma questão parecida com essa, né? A da luz, da água e tudo mais. Considere que o terno preto é 20% mais caro que o terno azul. Então, a ideia é isso aqui, ó. O preto é 20% a mais que o azul. Então, como é que a gente vai representar isso? Se eu disser que o azul é 100%, tá? É 100%, o preto, observa, ele seria 120% do azul, tá? Ele é 20% a mais. E é isso que eu vou usar na nossa questãozinha, tá? Por quê? Porque ele diz que o azul mais o preto é R$ 1.650. Só que eu não sei, gente, eu não sei quanto vale cada um deles separado, mas eu sei que o preto é 120% do azul. Então, ó, o azul mais 120% do azul, que é o preto, vai dar R$ 1.650. E aqui, gente, eu vou usar a nossa primeira ideia de porcentagem lá do vídeo de porcentagem, que é transformar isso aqui para fração. Então, o azul mais 120 sobre 100 do azul vai dar R$ 1.650. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter essa nossa continha bem aqui, ó. Azul mais 120 dividido por 100 é 1,2 do azul. Isso é igual a 1.650. Ok? Então, somando esses dois carinhas aqui, eu tenho que 2,2 do azul é igual a 1.650. E aí eu vou ter que passar esse 2,2 para o outro lado dividindo. Então, 1.650 aqui sobre 2,2. Uma dicasinha de cálculo com decimal é o seguinte: eu posso andar uma casa com a vírgula para cá e acrescentar um zero aqui em cima. Então, olha lá como é que vai ficar a nossa conta aqui, ó. A nossa conta, ela vai ficar assim. O azul, ele custa o quê? 16.500 dividido por 22, tá bom? E aí eu vou simplificar isso aqui por 2. Aqui embaixo vai dar 11. E aqui em cima vai dar 16 dividido por 2. Vai dar 8. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 0. E aí eu vou dividir 825 por 11, tá? Por que só 825, Hugo? Bora lá. Bora fazer ele todo aqui. Por 11. Então, aqui vai dar 7. 7 vezes 11, 77. Sobra 5. Desceu 5 aqui. 55 por 11, 5. Vai dar 55. 0. Desce o 0. Aqui vai dar 0. Então, o azul, ele custa 750. Tá? Algo, mas ele não pediu o azul. Ele quer a diferença entre os preços. Gente, se eu sei que o azul mais o preto custa 1.650, e eu já sei que o azul custa 750, olha lá, 750 mais o preto igual a 1.650.
Então, ó, o preto vai ser 1.650 menos 750. Então, o preto vai custar quanto? R$ 900. Como ele quer a diferença entre os preços, vou fazer bem aqui embaixo, ó. R$ 900 menos 750, R$ 150 é a letra D. Questãozinha mais complicada, na minha opinião, desse nosso vídeo. E eu espero aí que tenha curtido e tenha gostado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.